Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui com o nosso vídeo 2 da teoria da complexidade e gestão. Como nós falamos inicialmente, a teoria da complexidade é algo que vai dar um peso muito grande na questão dos elementos externos à organização, nas incertezas, nas interações rápidas e dinâmicas, e com isso vai trazer um impacto muito significativo na área de gestão. Tá? Nesse slide aqui, nós olhamos uma visão bem tradicional, que é a separação do pensar versus agir. Se você lembra das nossas primeiras aulas de evolução do pensamento, as aulas da metáfora mecânica, Taylor, Fayol, Ford, naquela época, no comecinho do século XX, existia uma separação do pensar versus o agir. O pensar ficava por administrador ou por planejador, enquanto que a ação para o trabalhador comum. Isso daí devia-se que naquela época você tinha um ambiente externo mais estável ou menos dinâmico, e por isso era possível esse tipo de configuração. No século no final do século XX, com a questão da globalização, com a questão dos avanços tecnológicos, com a questão das dinâmicas sociais, hoje nós precisamos ter essa união do pensar e do agir, esse aumento de cooperação entre os elementos da fábrica, entre os elementos do escritório, entre a questão dos stakeholders. Todas as pessoas são convidadas a participar da gestão e de dar sua opinião, de dar sua melhoria, de tentar achar maneiras de aprimoramento, de um aprimoramento contínuo. Tá? Então, na teoria da complexidade, o que vai ser importante, segundo o Gary Hamel, que é um autor muito conhecido na área de gestão, o fator limitante do desempenho da organização é seu modelo de gestão. Não mais aquele modelo autocrático, tá? Não mais aquele modelo que a gente chama de top-down, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, mas um modelo de gestão mais participativo, mais democrático e principalmente afinado ou alinhado com essas mudanças ambientais, que são mudanças rápidas, dinâmicas, com muitas incertezas. Tá? Então, na teoria da complexidade, você tem hoje, na verdade, um modelo contemporâneo de gestão. Não mais aquele grande pensador tendo as grandes decisões, mas um modelo mais interativo, participativo. De certo modo, esse modelo de gestão tem uma conexão grande com a teoria de motivação do McGregor, do Douglas McGregor, de teoria X e teoria Y. Tá? E aí você teria, na verdade, um modelo de gestão muito voltado mais para o modelo Y, de participação das pessoas. As pessoas gostam de responsabilidade, elas querem ajudar, elas querem participar. Okay? E aí também é a questão do Edgar Morin, que é um filósofo bem importante na área da complexidade. Como na teoria da complexidade o que é importante não são os fatores financeiros, tá? Mas sim os fatores de capital intelectual, capital humano, o Edgar Morin vai colocar essa seguinte frase que é muito importante: organizar conhecimentos de modo que essas possam dialogar entre si e fazer parte da vida humana, como se formasse uma colcha de retalhos costurados com harmonia e perfeita combinação de cores. Tá? Essa colcha de retalhos, ou de tentar fazer o que se costuma chamar de bricolagem, ou seja, dessa colcha de retalhos com pequenos conhecimentos, às vezes fragmentados, mas tentar fazer uma visão do todo, ele é muito importante. Daí a questão de investir muito hoje em teorias de comunicação, de fazer com que as pessoas participem, estejam mais motivadas. Tá? Então é justamente esse modo de gestão aqui que o Gary Hamel comenta que as organizações modernas tentam colocar esse modo de gestão para que as pessoas participem, dê ideias, dê sugestões, colaborem. E aí a questão como existe esse dinamismo muito grande
da questão ambiental, a grande palavra que se vai utilizar na área de gestão é auto-organização. Tá? Ou seja, as empresas, as equipes, os grupos precisam se auto-organizar. Não pode mais esperar aquela liderança centralizadora, mas sim todos precisam colaborar e tentar participar do modo de gestão. Só que essa auto-organização ela exige certos pré-requisitos ou certas qualidades. Tá? Uma delas nós podemos dizer que seria cultura organizacional, tá? Mas outra maneira também é a questão do propósito. Ou seja, a organização tem que ter um propósito atrativo, um propósito que consiga motivar as pessoas, que ultrapasse a questão financeira, que vai muito além da questão apenas de produzir um produto e vender na sociedade. Então tem que ter um atrativo a mais. E para que esse atrativo surja, não depende também só da questão do ramo de negócio ou da ação da empresa. Depende muito do funcionário entender o porquê desse propósito, o porquê das ações. Esse autor, o Simon Sinek, ele chama isso de Golden Circle, ou Círculo Dourado. A partir do momento que eu sei o porquê, eu vou tentar racionalizar, eu vou tentar agir com maior motivação. E aí, tanto a questão do como, do how e do what, o que, vai ficar mais fácil. Então, para o Sinek, o importante é a questão do porquê, do why. Tá? Isso aqui ele vai chamar de círculo dourado e vai ser uma das questões que vai fechar muito com a questão do propósito dentro das empresas em ambientes complexos. Uma outra questão que nós comentamos é sobre a cultura organizacional. A cultura é baseada em valores. Apesar da cultura ser um elemento coletivo, nós precisamos encarar também a questão dos valores do indivíduo, tá? Aquilo que ele considera como certo, aquilo que ele considera como errado. E essa dinâmica dos valores do indivíduo vai dar base à cultura da organização. E aí eu preciso trazer para dentro da empresa aqueles indivíduos que têm o que a gente chama de fit cultural. Ou seja, um certo alinhamento dos valores do indivíduo com os valores da organização. A partir do momento que eu sei o perfil do meu funcionário, eu trago para dentro da minha empresa pessoas com esse perfil, eu consigo descentralizar tarefas, eu consigo não ficar em cima do funcionário fazendo microgerenciamento. Eu consigo dar uma liberdade maior para que esse funcionário possa trabalhar em paz, poder ter liberdade, poder ter mais autonomia. Isso daí vai facilitar a questão da autogestão. Então, além da questão dos propósitos, a questão do círculo dourado, vem a questão dos valores. Tanto os valores do indivíduo, quanto os valores coletivos, que aí nós podemos chamar de cultura da organização. Um exemplo muito claro de organização que trabalha com esse binômio, vamos dizer, com esse par propósito, valores, é a questão da Apple. Acho que a Apple talvez seja uma das empresas mais conceituadas desse final do século XX, comecinho do século XXI, porque a Apple começou a ser um estilo de vida, tá? Não só um estilo de vida, mas um estilo de trabalho. E aí tem essa frase aqui, ou esse trecho aqui, que vai falar que existe trabalhos e existe sua vida no trabalho. Que alguns trabalhos você vai colocar as suas digitais, né, vai se empenhar e outras não. Tá? O importante para a Apple é que você perceba que teu trabalho faz a diferença na vida de outras pessoas e que as pessoas vêm para a Apple não apenas para ser uma zona de conforto, mas sim aqui ela vai conseguir se envolver de forma profunda e fazer aquele serviço que faça sentido para a vida dela, assim como para a sociedade. Alguma coisa grande que não poderia acontecer em nenhum outro lugar. Só para a gente finalizar com o exemplo da Apple,
O Steve Jobs, né, que talvez tenha sido o grande presidente da Apple e a pessoa talvez mais representativa da organização, ele coloca essa seguinte frase aqui: você não consegue ligar os pontos olhando para frente, você só consegue ligá-los olhando para trás. Então você tem que confiar que os pontos se ligarão algum dia no futuro. Você tem que confiar em algo, seu instinto, destino, vida, karma, o que for. Essa abordagem nunca me desapontou e fez toda a diferença na minha vida. Então, para o Steve Jobs, essa questão de conexão dos pontos está muito relacionada à capacidade de reflexão do indivíduo, às vezes a capacidade dele meditar, dele olhar com profundidade as situações. Na teoria da complexidade, parece que os fenômenos são muitos, existe muita dinamicidade, muita turbulência ambiental. Só que se você começa a refletir com maior profundidade, vai perceber que apesar da aparência dinâmica, tá, da superfície, na profundidade do evento tem certos padrões que a partir do momento que você começa a olhar com maior profundidade, você vai começar a achar clareza na tomada de decisão e vai fazer essa conexão com os pontos aí. Então, o Steve Jobs ele coloca esse olhar interno, esse mergulho no reino interior do pensamento, da reflexão, como uma forma de não só de combater a complexidade, mas de tentar resolvê-la, de tentar lidar bem com a complexidade. Tá? Então, ele é bem interessante essa passagem aqui, tá? Que justamente a complexidade vai exigir esse mergulho interior, tá? Do indivíduo para os seus próprios pensamentos e tentar ir além das ilusões iniciais ou das aparências, tá? Que essa complexidade existe também certa simplicidade, ok? Então é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso vídeo e que ficamos esperando então os próximos capítulos, as próximas teorias. Ok, pessoal? Muito obrigado, tudo de bom, grande abraço.